Obrigado por esse dia, por nos reunirmos como irmãos, para te louvar, para encorajar uns aos outros. Fica com o nosso tempo agora, que vamos concluir esse assunto de como descobrir a sua vontade. Queremos descobri-la, Pai, queremos fazê-la em nossas vidas também. Te oramos agradecidos, porque o Senhor nos dá tantas instruções, tantas direções na sua palavra. O Senhor nos dá o caminho do crescimento, para experimentarmos cada vez mais essa vida plena que o Senhor nos deu. Te oramos em nome do seu Filho. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz Páscoa para todos. A gente vai concluir então hoje a série de aulas que a gente tem tido sobre como descobrir a vontade de Deus. E hoje vai ser um pouco mais curta. Então, se você tem perguntas sobre qualquer coisa que a gente falou nessas 4 aulas, você já pode escrevê-la, para a gente poder responder essas perguntas no final. A gente falou, eu quero fazer aqui um breve apanhado do que a gente cobriu no último encontro, principalmente. A gente falou dos princípios envolvidos em como descobrir a vontade de Deus. A gente falou do princípio da obediência. O que quer dizer isso? Quando Deus manda a gente fazer algo, a gente obedece. Quando está claro na Bíblia o que Deus disse para nós fazermos, então a gente deve simplesmente ir e obedecer. Ou quando Deus diz para nós não fazermos algo, então já sabemos qual é a vontade de Deus nessa área. Por exemplo, sejam puros sexualmente, sejam agradecidos. A gente sabe que é a vontade de Deus nós sermos agradecidos em todos os momentos. Então, se tem um momento onde a gente não está agradecido, a gente está fora da vontade de Deus. A gente falou também sobre o princípio da liberdade, onde não existe um mandamento, onde Deus não disse faça ou não faça, ou onde não existe um princípio, então nós temos liberdade para escolher. E esse círculo daqui mostra esses princípios. O círculo maior é a vontade moral de Deus. Então, tudo que está no círculo sólido, tudo que está dentro desse círculo, é o que Deus disse para nós, faça ou não faça, ou os princípios que nos mostram qual é a vontade de Deus. Dentro desse círculo maior, existe um círculo menor, onde estamos dentro da área de discrição, da área de liberdade. Deus não disse nada para nós a esse respeito. Ou seja, nós somos livres para escolher, contanto que nossa escolha seja moral. Se a gente não desrespeita um mandamento de Deus ou um princípio moral de Deus, então nós podemos escolher. E junto com nossa escolha, Deus nos dá a responsabilidade. Ou seja, a gente tem a liberdade e a gente vai experimentar as consequências, boas ou ruins, das nossas decisões. O terceiro princípio é o recurso que Deus nos dá para a gente poder navegar esse círculo menor. Como que a gente escolhe dentro das opções que estão disponíveis, que são todas morais aos olhos de Deus? Como a gente escolhe? Deus nos dá sabedoria. Então, Ele nos dá sabedoria para a gente poder tomar decisões dentro da área de liberdade em que nós vivemos. Onde não há um mandamento, nós temos a sabedoria para nós escolhermos. E o quarto princípio é o princípio da confiança humilde em Deus. Quando a gente busca sabedoria, toma uma decisão, nós devemos colocar nossa confiança na bondade de Deus em nossas vidas, de que Deus é capaz de usar as nossas escolhas, mesmo que não sejam as melhores escolhas, para fazer o bem para todos aqueles que o amam. Isso está lá em Romanos 8, 28. Deus usa tudo, Ele aproveita tudo, até as nossas falhas, para o bem daqueles que o amam. Então a gente coloca a nossa confiança em Deus e não fica neurótico, se perguntando, meu Deus, será que eu tomei a melhor decisão? Será que eu fiz a melhor escolha? A gente busca a sabedoria, toma uma decisão e confia que Deus vai usar aquela decisão para o nosso bem. E aí nós falamos também sobre como buscar a sabedoria, de onde vem a sabedoria, quais são as fontes da sabedoria. E a gente viu nas Escrituras que a sabedoria vem de Deus, toda a sabedoria vem de Deus. Deus é a única fonte primária de sabedoria.
Agora, Deus também usa outras ferramentas e outros recursos para nos dar sabedoria. As Escrituras são a principal delas. As Escrituras nos dão sabedoria. E a gente viu que sabedoria não é apenas conhecimento. Ou sabedoria não tem a ver com inteligência. Você pega o conhecimento e você aplica o conhecimento na sua vida. Isso é sabedoria. Não basta você ter o conhecimento. Você pode ter muito conhecimento, você pode ter muita inteligência e não ser um homem ou uma mulher sábio. Mas quando você pega o conhecimento da palavra de Deus e aplica isso à sua vida, então você se torna uma pessoa sábia, você se torna um homem sábio. A gente viu que Deus usa vários recursos disponíveis por aí para nos dar sabedoria. Por exemplo, Deus usa livros para nos transmitir sabedoria. Deus usa conselhos de pessoas para nos dar sabedoria. Deus usa aulas, Deus usa cursos. E a gente falou um pouco sobre, mas todas essas coisas não vêm de pessoas falhas? É verdade. Todas as coisas fora da Bíblia vêm de pessoas falhas. E a gente falou e usou a ilustração de que o sol seria a fonte primária de luz. Mas o sol reflete sobre os planetas, sobre a lua, e a lua emite luz para nós também. E o fato da luz vir o fato do sol ser a fonte primária não quer dizer que outros corpos também não emitam a luz refletida do sol. Então Deus, Ele está abençoando toda a humanidade. Ele está abençoando todo ser humano. Ele dá coisas boas para todos os seres humanos. E pessoas usam essas coisas boas que Deus deu para elas para escrever livros, para nos dar conselhos. E apesar dessas pessoas serem falhas, nós sermos falhos, existe sabedoria em nossos relacionamentos uns com os outros. Existe sabedoria em muitos livros que a gente lê por aí. Até livros de pessoas que não são cristãos. Deus dá sabedoria a pessoas que não são cristãos também. Se elas estão obedecendo em determinadas áreas de sua vida a Bíblia e estão tomando decisões que vão de acordo ao que Deus ensina, elas estão agindo de forma sábia em sua vida naquele momento. A gente viu também que a sabedoria vem da vida. A gente vai vivendo, vai passando por experiências e a gente vai aprendendo como a vida funciona, como o ser humano funciona, e isso vai acrescentando sabedoria à nossa vida. E por fim a gente viu que Deus pode dar sabedoria para nós por meio de revelações diretas. Deus se reserva o direito de fazer milagres na vida de qualquer ser humano. Ele pode aparecer para mim ou para você num sonho. Ele pode usar uma pessoa para dizer algo para nós que vai acontecer. Ele pode falar para nós numa voz audível. A gente já estudou sobre isso. Deus pode fazer isso. No entanto, biblicamente, não existe nada que nos faça supor que Deus vai fazer isso, ou mesmo que nos faça esperar que Deus vai fazer isso. Se a gente está esperando a revelação direta, a gente está indo num sentido diferente do que a Bíblia nos ensina aí. Então, é importante a gente entender essa sutileza. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas não é sábio esperar que Deus vai se revelar a nós dessa maneira. A gente viu também que Deus quer que nós cresçamos, que nós amadureçamos. Ele acredita que nós podemos ser responsáveis, que a gente tem a capacidade dada por Ele de tomar decisões, de experimentar as consequências das nossas decisões, de aprender com elas e de tomar decisões melhores à medida em que a gente aprende com nossos erros e também vê os nossos acertos. Deus, Ele está mais preocupado com quem a gente é do que com o que a gente faz. Porque Ele sabe que o que a gente faz vem do que a gente é. Mas muitas vezes a gente pode fazer algo sem ser lá no coração. Então Deus, Ele está preocupado em formar caráter em nós. Ele está preocupado em formar um espírito, uma alma verdadeira, um discípulo genuíno no nosso íntimo. E por isso Ele se preocupa muito mais com o nosso amadurecimento do que em nos poupar
de decisões ruins às vezes. E por isso nós não devemos, como povo de Deus, ter medo de cometer erros. Isso faz parte do amadurecimento. Isso faz parte integral da gente ser uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus. Em vez de ficar nos dizendo o que nós devemos fazer a cada momento da nossa vida, ou em cada encruzilhada importante, Deus nos dá os princípios gerais, e já é bastante coisa. A lei moral de Deus já é muita coisa. O caminho é largo ou é estreito? O caminho já é estreito. A gente não está falando sobre você pode fazer qualquer coisa. Longe disso. A gente, como discípulos, já tem uma direção muito clara em nossas vidas sobre a maior parte das coisas que a gente deve ou não deve fazer. Agora, dentro desse caminho estreito, Deus não quer ficar dizendo, agora dê um passinho à direita, dê um passinho à esquerda. Não é uma linha que Deus nos deu para trilhar, é um caminho. É estreito, mas é um caminho. Ou seja, existem passos levemente diferentes que nós podemos dar dentro desse caminho. Deus quer que avancemos, mas Ele não quer ficar nos dizendo o próximo passo. 30 centímetros para a direita, agora um passinho à esquerda, dá uma sambadinha. Não, ele quer nos dar o caminho. E Ele fala, vá com fé, acredite que eu estou com você. E experimente a vida dentro do caminho estreito. Experimente a plenitude de aprender, de errar, de sofrer. E eu vou trazer você para perto de mim. E eu vou carregar você quando você tropeçar. Quando você tomar uma decisão que não for a melhor. Eu nunca vou abandonar você. Mas eu quero que você cresça. Eu quero que você tome decisões. Eu quero que você saia em um sentido de casa. Como a gente pensa com os nossos filhos, né? Que a gente vai dar algo para eles. E chega uma hora onde eles precisam viver a vida deles com suas próprias pernas. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente aplica tudo isso a algumas áreas importantes da nossa vida. A gente vai falar sobre 3. Por exemplo, casar ou não casar? Bem, se você já é casado, então isso já se resolveu na sua vida, porque Deus quer que seu casamento dure para sempre. Agora, se você não casou ainda, qual é a vontade de Deus? Primeira pergunta que a gente fala, que a gente deve fazer quando a gente pensa sobre qualquer assunto na vida. Qual é a vontade moral de Deus? O que Deus já disse a esse respeito? Bem, o que Deus já disse a respeito de casar ou não casar? Mateus 19 fala o seguinte. Mateus 19, versículos 10 ao 12. Os discípulos lhe disseram a Jesus: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Os discípulos estavam entendendo que o preço de um casamento é alto. E quando eles viram o preço, começaram a entender, eles falaram: é melhor não casar, Jesus. E aí Jesus responde para eles: nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Qual é a palavra? A palavra de não casar. Não é todo mundo que pode não casar, é o que Jesus está dizendo. Somente aqueles a quem isso é dado. O que é dado? Um dom. O dom de não casar. Alguns são eunucos, ou seja, são solteiros, não casam porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isto, aceite. Então Jesus está dizendo, olha, é possível não casar, sem dúvida. Mas isso necessita de um dom da parte de Deus. Em 1 Coríntios 7, Paulo diz o seguinte, no versículos 6 e 7. Eu digo isso como concessão, e não como mandamento. Eu gostaria que todos os homens fossem como eu, ou seja, solteiros. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Que dom de que Paulo está falando aqui? O dom de não casar. Ou seja, você pode não casar, se você recebeu o dom de não casar. Como que a gente sabe se a gente recebeu o dom de casar ou de não casar? Bem, o dom de não casar. Para casar você não precisa de dom. Como decidir? Como a gente discernir? Puxa, então o que é que Deus quer para a minha vida? Por meio da sabedoria. A sabedoria é o caminho que Deus deu para você e para mim, para nós tomarmos decisões, como casar ou não casar. Na época de Paulo,
por exemplo, ele diz aqui que ele preferia que os irmãos permanecessem solteiros. E ele cita diversas vantagens em permanecer solteiro. E isso está tudo lá no capítulo 7 da carta de 1 Coríntios. Ele fala que permanecer como solteiro faz a gente evitar preocupações, faz a gente evitar problemas desnecessários, dá um uso melhor do nosso tempo livre, que livra a gente de preocupação. Em última instância, fala que a gente pode ser mais feliz sem se casar. Está lá, 1 Coríntios 7, versículo 40. Por outro lado, o casamento também oferece vantagens. Reduz a tentação sexual. Ser solteiro e feliz exige um dom de Deus. Ou seja, se você não tem esse dom e permanece solteiro, existe uma chance de que você não vai ficar tão feliz como se você tivesse o dom. Mas todas essas questões daqui, irmãos, são questões de sabedoria, em que nós precisamos refletir e usar os recursos que Deus nos deu para a gente discernir o que é para a minha vida, casar ou não casar. Algumas perguntas para nós fazermos sobre esse assunto. Para você fazer para você mesmo e para você fazer para outros discípulos, outras pessoas próximas a você. Casar vai me fazer bem? Eu consigo imaginar, eu pergunto a pessoas que são casadas, eu convivo com pessoas casadas, eu estou entendendo qual é o preço de ter um bom casamento. É um preço que eu desejo pagar? Eu me vejo abrindo mão da minha liberdade para outro ser humano e vivendo num jugo com esse ser humano até o resto da minha vida? Eu me vejo abrindo mão da minha liberdade, dos meus sonhos até, para servir outra pessoa, para colocar outra pessoa acima de mim mesma? São perguntas que a gente deve se fazer. Eu tenho o desejo de pagar o preço para um casamento que honre a Deus? Eu estou disposto a sofrer mais, possivelmente, do que eu sofro como solteiro? Eu consigo lidar com as pressões de permanecer solteiro? Como anda a minha pureza? Como anda meu estado emocional? Eu lido bem com a solidão? Eu consigo viver com as pessoas aqui no culto, andar na casa de um e de outro, mas quando eu estou em casa, eu consigo suportar o preço da solidão? É difícil, vai ser difícil para qualquer pessoa. E casar não livra você da solidão, mas diminui a tentação da solidão. Mas como você lida com o aspecto de ser solteiro e esse aspecto emocional? Casar vai me ajudar a servir a Deus melhor? Eu sinto que outra pessoa vai conseguir me ajudar a ser mais para Deus do que eu sou sem Deus, sem outra pessoa? Uma pergunta essencial: eu tenho desejo de casar? Eu quero casar? Isso, às vezes os discípulos acham que porque servir a Deus envolve andar no caminho da cruz, que os nossos desejos pessoais não são importantes, ou até que Deus vai fazer na nossa vida exatamente o contrário do que a gente quer. Mas isso não é verdade. Salmo 37, por exemplo, fala que Deus quer dar os desejos do nosso coração. Na verdade, eu vejo nas Escrituras exemplos de pessoas que queriam tanto algo e que se humilharam tanto diante de Deus pedindo por algo, que Deus parece mudar o plano para a vida dessa pessoa, para dar para ela o que ela quer. Esse é o poder dos nossos desejos. Sem dúvida, a gente pode desejar coisas que não agradem a Deus, mas muitos dos nossos desejos são lícitos, são neutros. Não tem problema em desejar casar. Se você deseja casar, você deve falar isso para Deus, você deve correr atrás para você responder essas perguntas e correr atrás de casar. E Deus tem uma maneira muito clara de dizer, em última instância, se Ele quer ou se Ele não quer algo para nossas vidas. Mas primeiro a gente precisa descobrir o que a gente quer e levar essas coisas para Deus. Deus, eu quero casar. Ou eu não quero casar.
também pode existir uma pressão contrária, de que você vai servir a Deus, você pode liderar melhor no reino de Deus, se casar. Olha, essas pressões não são bíblicas. Você precisa discernir essas perguntas no seu coração primeiro e pedir ajuda de pessoas espirituais ao seu redor. E talvez até de algumas pessoas que não sejam espirituais, mas que sejam sábias. Talvez seus pais, talvez algum familiar, algum amigo no trabalho, que você reconhece sabedoria nele ou nela. E você vai obter a perspectiva dessas pessoas sobre áreas íntimas do seu coração. É isso aí. A gente pode querer, puxa, mas eu preciso de uma resposta mais definitiva. Eu queria ter a certeza, é para eu casar? Não é para eu casar. Mas Deus, de novo, Deus se reserva a prerrogativa de aparecer num sonho para você e dar essa resposta para você. E se Ele achar que isso é necessário, Ele vai fazer. Se Ele não aparecer, a gente também pode ter a certeza de que Deus não acha que isso é necessário para você. De que Deus está te dando um empurrãozinho para você exercitar a fé, para você exercitar a confiança em Deus. Você entende? Dá para perceber, irmãos, como isso vai nos levar a crescer muito mais do que ter uma resposta clara e simples de Deus, sim ou não? Isso vai nos ajudar, tem um potencial de nos ajudar a sermos mais maduros. E aí, digamos que você tome a decisão de casar. Com quem casar? Bem, primeira pergunta que a gente faz: qual é? Com quem que eu vou casar? Qual é a primeira coisa que a gente deveria pensar em descobrir? Oi? Tá certo, mas mais abstrato. A irmã falou se essa pessoa é ou não é cristão. É verdade, mas tem algo. A gente deve descobrir o que Deus disse sobre esse assunto. O que Deus já revelou sobre a decisão de com quem eu devo casar. Isso é a vontade moral de Deus. A gente sempre começa com a vontade moral de Deus. Quando Deus fala, tome uma decisão, a primeira coisa que a gente se pergunta é o que Deus já disse sobre isso. O que já está revelado na Bíblia sobre isso? Bem, o que está revelado na Bíblia sobre a decisão de com quem nós devemos casar? 1 Coríntios 7, versículo 39. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. E do começo das Escrituras até o fim das Escrituras, a gente vê princípio atrás de princípio, atrás de mandamento, atrás de princípio, deixando claro, cristalinamente claro, que se você é um discípulo de Jesus e você quer casar, você deve casar com outro discípulo de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Se você tomar uma decisão fora disso, você está fora da vontade de Deus. E você pode ser categórico sobre isso, porque isso é um mandamento. Então, não estamos seguros em afirmar isso. E a gente deve buscar, então, o caminho é estreito. Todas as pessoas que não são cristãos estão fora da vontade de Deus para mim. As únicas pessoas que eu devo considerar são as pessoas que são discípulos de Jesus. E isso vale para o nosso namoro, irmãos. Nós já falamos sobre isso no passado. Estritamente falando, você pode até não estar pecando por namorar alguém que não seja um cristão. Porque a Bíblia não menciona o namoro. E não há como você pecar com algo que a Bíblia nem menciona que seja pecado. No entanto, não é uma decisão sábia se nós nos ligamos emocionalmente a uma pessoa que não é cristã. Qual é o propósito desse namoro? Onde isso pode levar a gente? A gente está trilhando na beira de um penhasco e a gente está decidindo andar ali
no limite de cair ou não cair. É pecado? Não, não é pecado, mas não é sábio. Não é uma decisão que nós deveríamos perseguir. Eu sou livre em Cristo. Você é livre em Cristo, mas você deveria fazer o que é sábio, o que é seguro para a sua alma. É uma decisão que você deve tomar na sua vida. Agora, quando a gente fala sobre casamento, não tem mais esse papo de não ser pecado. É claramente pecado nas Escrituras. A identidade do seu cônjuge, no entanto, só é parcialmente revelada por Deus. Tem que ser um cristão. Puxa, mas tem bastante cristão aqui. Não tem tanto cristão quanto o mundo inteiro, mas tem bastante cristão. Com quem eu devo casar? E eu quero sugerir para você, se você está se degladiando sobre isso, com quem eu quero namorar, com quem eu vou namorar. E eu sei que isso mexe com nossas emoções enquanto nós somos solteiros, mexe com nossos sonhos. É algo profundo para nós. Eu quero recomendar que você leia um livro chamado Livres. Está aqui na livraria. O capítulo 11 em específico trata sobre isso. Com quem namorar, com quem casar. Leia isso. Estude esses princípios, peça conselhos sobre essas coisas. É possivelmente, depois da decisão de você se tornar cristão, a decisão que mais vai influenciar o destino da sua alma. Gaste todo o tempo para buscar sabedoria, para digerir essas coisas. Vai valer a pena. Mas algumas perguntas. Como a gente descobre então com quem casar? Por meio da sabedoria. Algumas perguntas para nós nos fazermos e fazermos a pessoas que nos conhecem. Ainda na fase do namoro, ou até mesmo antes de escolher alguém para namorar, vocês se ajudam a amar a Deus mais do que quando vocês estavam solteiros? Ou o relacionamento de vocês faz vocês serem mais egoístas, mais isolados, mais orgulhosos, mais distantes do povo de Deus, mais distantes da missão? Se vocês juntos não são mais fortes, você deve se perguntar, essa é a pessoa com quem eu devo passar o resto da minha vida? Porque se juntos vocês são mais fracos, vocês estão influenciando o destino da alma de vocês juntos. Vocês conseguem servir as pessoas mais juntos do que separados? Vocês conseguem corrigir um ao outro? Não vai existir ninguém que vai te conhecer melhor do que seu cônjuge. Ele vai ver os seus pecados mais cruamente do que qualquer outra pessoa. Você consegue aceitar a correção do seu cônjuge? Ou é difícil, o seu orgulho é atiçado? Ou você se sente, eu não gosto que ela me corrija, ou que ele fale dos meus defeitos? Vocês conseguem falar dos seus pecados que mais dão vergonha a você, um para o outro? Ainda antes de casar, eu acredito que a gente deveria abrir o livro da nossa vida de uma maneira escancaradamente aberta um para o outro. E eu estou falando sobre pecados possivelmente muito desafiantes de se falar. Eu falei para a Ana sobre minhas tentações homossexuais antes de casar com ela. Eu achei que era justo ela saber que tipo de luta ela ia encontrar em mim depois de eu me casar com ela. E ela, sabendo disso, ela decidiu se casar comigo. E a gente tem um ótimo casamento. E ela sente que eu a respeitei e que eu dei a ela a opção de me conhecer e de calcular se ela queria se casar comigo, mesmo conhecendo a mim profundamente. Que áreas do seu namorado ou da pessoa com quem você quer namorar te atrai mais? O que te leva a querer estar perto de outra pessoa? São os looks, é a aparência, é a simpatia, o que é? Ou é a espiritualidade? É porque esse irmão ama tanto a Deus. Ele não para de estudar a Bíblia com as pessoas. Ele lê a Bíblia, ele conhece a Bíblia. Puxa, olha, ele serve as pessoas. Ele ama os perdidos. Ele cuida da mãe dele. Ele é firme com a mãe, mas ele é amoroso. Ele honra a família dele. Porque, irmãos, se você não percebeu ainda, os cabelos bonitos, o penteado elegante, essas coisas vão embora rápido. O que vai sobrar em nossa vida é o nosso coração, é o nosso amor a Deus. As aparências vão embora, mas sobra o nosso caráter. Que características você sonha que o pai dos seus filhos tenha?
ou que a mãe dos seus filhos tenha. Você deveria pensar nisso antes de casar. Eu quero alguém que se importa pra caramba com o que o mundo pensa, ou eu quero alguém que se importa mais com o que Deus pensa, independente do que as pessoas dizem ou pensam sobre Ele. Você precisa pensar sobre isso e avaliar, na melhor medida que você pode, um ao outro, porque você vai casar, você provavelmente vai ter filhos, e essa pessoa com quem você vai casar vai ser a mãe dos seus filhos, vai ser o pai dos seus filhos, vai influenciar alguns dos seres humanos que vão ser mais importantes para você na sua vida. E você está tomando a decisão de com quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe dessas pessoas. O que as pessoas ao meu redor pensam sobre o nosso relacionamento? Elas acham que nós somos melhores para Deus juntos do que separados? Vocês têm um grupo de características em comum? Às vezes a gente pensa que os opostos se atraem. E a gente... Mas sabe o que acontece com os opostos se atraem? Muitas vezes a gente sente emoção, atração física por outra pessoa. E não tem nada de errado em ter atração física. Amém? Foi Deus que deu esses desejos para nós, para popular o mundo. Então, tudo bem com atração física, mas não pode ser o critério principal que a gente usa. Muitas vezes, por causa de situações dolorosas ou que a gente passou na vida, apesar de terem sido dolorosas, elas são familiares para nós. De repente a gente teve um pai que nos abusava de alguma forma. A gente sofreu muito por isso, mas é familiar. E aí a gente encontra um irmão que tem características parecidas com o nosso pai. E apesar de a gente não querer isso para a nossa vida, porque é familiar, isso desperta hormônios e emoções em nós. E a gente se sente atraído por pessoas que, em última instância, podem não fazer o bem para nós. Mas nossas emoções estão se sentindo todas ouriçadas. E o que a gente deve fazer com isso? A gente deve lutar para acalmar nossas emoções, para perguntar para outras pessoas: você acha que esse relacionamento vai ser bom para mim? E considerar o que outras pessoas vão falar para nós. E não só ouvir nossas emoções. Elas podem ser inimigas nossas em diversos momentos nesse caminhar. Se você tem um conjunto de características similares à pessoa com quem você quer casar ou namorar, isso ajuda. Quanto mais diferença existir entre você e seu namorado ou sua esposa, mais difícil vai ser você lidar com os obstáculos no casamento. É possível... primeira grande diferença é o amor a Deus. Isso Deus já falou. Não vá nesse caminho. Só case com pessoas que amam a Deus também. Mas idade. A diferença de idade é um obstáculo para você no seu casamento. A gente pode casar com alguém 1, 2, 3, 4 anos mais velho? Sem dúvida. 10 anos mais velho do que nós? Pode acontecer. Mas tende a ser mais difícil. Porque a idade é um obstáculo que a gente vai vencer. Acaba sendo uma cultura diferente que a pessoa tem. O amor pode vencer a idade? Sem dúvida. E há alguns exemplos entre nós. Mas vai ser um obstáculo a mais no seu casamento. A questão de cultura e nacionalidade. Se eu caso com alguém da Ásia, meu casamento pode dar certo? Sem dúvida. Mas eu vou ter que vencer alguns obstáculos a mais, porque a cultura asiática é bem diferente da brasileira. Então, você precisa considerar isso. Quanto mais diferente uma pessoa for de você, mais difícil vão ser os obstáculos. Não estou encorajando você a descartar essas pessoas só porque elas são diferentes. Eu só estou dizendo que você precisa levar isso no cálculo, que você precisa pensar e ver se o amor que existe, o desejo que existe de fazer esse casamento funcionar, é grande o suficiente para vencer os obstáculos. Amém? E é isso. Com quem casar? Você vai se degladiar com Deus, com os irmãos, com você mesmo, sobre questões, essas e possivelmente outras, para você achar. E você vai tomar uma decisão. Você vai pedir uma irmã em namoro. Não demore muito para pedir uma irmã em namoro. Até porque o namoro é como um irmão me falou outro dia, é uma saída fixa. E não tem mais nada no namoro do que isso. Você está chamando uma irmã para sempre estar com você.
mas você não está casado, você não está noivo, você não precisa dar uma aliança de compromisso para essa pessoa, não existe compromisso. Existe um desejo, vamos nos conhecer um pouco melhor e ver se é o que Deus quer um para o outro. Eu sonho em ver muitos mais de nós namorando, um namoro completamente puro, um namoro completamente focado em Deus, com Deus no meio. Mas vamos namorar, vamos nos divertir e vamos calcular essas coisas no meio do caminho. Se não é essa pessoa, ótimo. Olha, namorar bastante pode até te dar experiência para você decidir com quem você vai casar. Não fique esperando você estar abarrotado de paixão para pedir alguém em namoro. Você não precisa estar apaixonado para namorar. Vamos ser real, irmãos, com os princípios bíblicos. Nós não somos do mundo. O mundo não é o padrão para nos ensinar a namorar. Vamos definir uma nova maneira de namorar bíblica, santa, divertida, que pode nos ajudar a crescer. Amém? Por último, falar aqui sobre onde trabalhar, ou com o que trabalhar. Bem, primeira pergunta, qual é? A vontade de Deus. O que Deus já disse a respeito de trabalho? E aí Deus já disse muita coisa a respeito de trabalho. Em 2 Tessalonicenses 3:10, fala: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então, singelamente, Paulo está dizendo aqui para nós: o discípulo deve trabalhar. Todos nós que já estamos em condição de trabalhar, devemos procurar um emprego e devemos buscar ter uma renda. O trabalho do discípulo precisa ser um trabalho moral. Não vale trabalhar com qualquer coisa. Efésios 4:28 diz: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, deve ser algo útil, deve ser algo que não viole as leis morais de Deus. Vários trabalhos aí fora dão renda, mas não são agradáveis aos olhos de Deus. O trabalho também, e aí há várias escrituras, você pode me procurar, dar seu e-mail, eu te envio isso daqui, mas o trabalho deve ser pautado por sinceridade. A gente deve fazer o que a gente está fazendo sinceramente, sem querer enganar nosso patrão, sem querer enrolar nosso patrão. A gente deve trabalhar como se a gente estivesse trabalhando para Cristo, com dedicação a Ele. A gente deve ter integridade no nosso trabalho. A gente deve ter boa vontade no nosso trabalho. Disciplina, quietude, cooperação, honestidade, gratidão. Lembra quando João Batista diz para os soldados romanos que estavam procurando ele para ser batizado? Fala: fiquem agradecidos com o que vocês ganham. Ai, difícil essa. Interessante, ser agradecido não quer dizer que você não vai procurar um emprego melhor. Se você precisa ou quer ganhar mais, procure outro emprego, mas seja agradecido pelo que você tem, enquanto você tem ele. Não fique reclamando do seu chefe, dos seus colegas de trabalho, das condições. Seja agradecido, é o que a Bíblia fala. Generosidade. Enfim, a Bíblia aborda várias outras coisas. Há muitos princípios, há muitos mandamentos que regem o nosso trabalho e como nós devemos trabalhar. Mas nada disso me diz diretamente o que eu devo fazer, ou onde eu vou trabalhar. Como escolher? Por meio da sabedoria. Você vai se degladiar sobre algumas perguntas, você vai buscar Deus, você vai pedir conselhos, você vai ler livros, você vai ir a um curso, e você vai lutar com Deus para achar respostas a essas perguntas. Quais são seus dons, por exemplo? O que você acha que Deus te deu e que você sabe fazer bem? Todos nós recebemos dons. Se você não sabe quais são seus dons, tudo bem. Procure descobri-los. Peça ajuda para as pessoas. Onde vocês acham que eu consigo fazer coisas boas? Onde eu sou talentoso? Onde eu consigo ser efetivo? Essas coisas não determinam o que você deve fazer, mas são uma evidência do que você pode vir a fazer na sua vida e fazer bem. Você pode se perguntar: quais são minhas necessidades materiais? Que tipo de emprego eu quero?
Que tipo de vida eu quero ter? Não é errado você querer conforto, ou você querer certos valores. Não é necessariamente errado. Você pode colocar essas coisas acima de Deus. Mas ignorá-las, mesmo elas estando dentro do seu coração, também não é algo sábio. A gente deve discernir, puxa, o que eu tenho desejo de ter na vida? O que eu quero alcançar nessa vida? Você precisa se perguntar isso. Quanto envolvimento esse emprego vai exigir de mim? O que eles querem de mim? Amém, o salário é ótimo, mas eles querem que eu trabalhe de segunda a segunda e esteja disponível 24 horas por dia, com 3 celulares, e que eu atenda qualquer ligação a qualquer momento do dia. Você precisa considerar as expectativas de um trabalho sobre sua vida. Você vai conseguir estar envolvido com os discípulos e trabalhar nesse lugar? Ou isso vai roubar ou tentar você, além da capacidade de você aguentar, para você continuar sendo um discípulo fiel de Jesus? Esse emprego exige viagens constantes? Alguns empregos exigem que você viaje. Se você é casado, como que seu cônjuge pensa a esse respeito? Se você tem filhos, que tipo de pressão você vai estar colocando sobre seu cônjuge e sobre seus filhos quando você estiver ausente? Seu trabalho vai exigir tentações que você vai ter dificuldade de lidar? Se você tem dificuldade em ser honesto, e alguns de nós temos dificuldades de ser honesto, o tipo de trabalho que você vai ter vai tentar você a mentir? Você precisa se perguntar e decidir: eu não vou estar num emprego onde toda hora alguém me peça para camuflar ou mentir, porque vai ser muito difícil dizer não para essas coisas, e eu vou acabar caindo em tentação. Então, são algumas, e eu entendo que há várias outras perguntas que a gente deveria fazer. Mas, irmãos, é isso. Você toma a decisão de trabalhar, e você não tem a opção de ficar sem trabalhar, certo? Então, decida um lugar e vá. Se você descobrir que você tomou uma decisão que não é das melhores, você procura outro trabalho. E você vai à luta. Você não fica pensando: puxa, Deus não estava comigo quando eu tomei essa decisão. Não. Lembra, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Em quantas coisas? Só nas coisas boas que você faz? Só nas decisões ótimas que você toma? Não, Deus trabalha em todas as coisas, inclusive nas decisões que não são tão boas. Você aprende, você fala: puxa, me aconselharam a não tomar essa decisão. Eu ouvi, considerei, mas eu tomei. E agora eu estou experimentando as consequências, que não estão sendo boas para a minha vida. Eu vou mudar o curso e eu vou aprender com essas decisões. Então a próxima decisão que eu vou tomar, eu vou levar isso em consideração, e eu vou tomar uma decisão melhor do que a que eu tomei antes. Amém? Então, isso conclui nossa série, irmãos. Se você tem alguma pergunta nesses últimos 20 minutos e quer fazê-la, escreva num pedacinho de papel, me traz aqui, por favor, que eu vou tentar endereçá-la.
O irmão perguntou, se o não trabalhar não é uma opção, a aposentadoria é pecado? Eu não acredito que a aposentadoria seja pecado de forma alguma. Em um sentido, que a aposentadoria é você economizar um pouco dos frutos do seu trabalho ao longo de toda a sua vida, para que em algum momento você não tenha mais que trabalhar. Na verdade, é o sonho de alguns de nós, talvez de vários de nós, nos aposentar cedo. Eu tenho esse sonho. Eu gostaria, bem, eu sei que já não vai acontecer com 40 e poucos anos, mas com 50 anos, se eu pudesse me aposentar, porque eu já tenho dinheiro para não precisar trabalhar, eu faria com alegria. E eu usaria meu tempo livre para fazer o que eu quero fazer. Então, de forma alguma eu acredito que isso seja pecado. Ainda porque, à medida em que nós envelhecemos, nossa capacidade produtiva diminui. E a nossa capacidade de disposição e de se levantar até e de fazer coisas, não que desapareça, mas vai diminuindo. Então, outra pergunta, se o namoro é uma saída fixa, como posso dizer que isso não é um compromisso? Tendo em vista que foi dito que o namoro não é um compromisso. Não leve minhas palavras ao pé da letra, por favor. Eu só quis falar algo para talvez relaxar um pouquinho a cabeça de alguns de nós que estamos um pouco sérios demais sobre isso. Obviamente, se você começa a namorar, existe um grau de compromisso com essa pessoa, mas é um compromisso bem leve ainda. Ao meu ver, deveria ser um compromisso bem leve. O irmão perguntou, pessoas eunucas significam que nascem assexuadas. E os que não são eunucos, como segurar os desejos sexuais? A solução é casar? Bem, quando Jesus fala em Mateus 19, que alguns nascem eunucos, outros se fazem eunucos, eu não acredito que Jesus estava dizendo que os que se fazem eunucos cortam sua genitália, por exemplo. Existe um sentido do eunuco que significa uma pessoa que se dedica a um propósito como solteiro. E eu acredito que é o que Jesus estava dizendo ali em Mateus 19. Então, se fazer eunuco não quer dizer que você vai se mutilar, para que você não tenha... Até porque cortar o seu órgão sexual não quer dizer que você vai parar de ter tentação sexual. Pessoas já relataram tentações sexuais. Na verdade, existia um líder na igreja primitiva que levou as palavras de Jesus ao pé da letra e ele se mutilou, achando que aquilo era o que Deus queria dele. E isso não parou, depois, segundo os relatos desse próprio irmão, não parou as tentações sexuais. Então, lidar com tentação sexual é uma questão de você discernir como você lida com essas coisas. Todos nós temos tentações, nós homens em especial, essa é uma das áreas que para a maioria dos homens é provavelmente a tentação número 1. Como você lida com isso? É possível lidar com isso. Não quer dizer que essa tentação some, mas você consegue. Você é focado em outras coisas. Você se sente em paz. Você não vive lutando e caindo em masturbação ou em tentações sexuais. Você tem as tentações, você as confessa, mas você consegue lidar com ela e você sente paz sobre isso. Então, é o que Paulo falou. Alguns vão conseguir fazer isso. Outros não vão conseguir. A solução é casar. É casar para alguns de nós, para outros de nós não é necessariamente casar. Para alguns de nós, casar pode ser o problema. Se nós não conseguirmos responder a essas perguntas favoravelmente, e se a gente não discernir em nós o desejo de pagar o preço por um casamento que honre a Deus, casar pode ser a pior decisão que você toma na sua vida. Porque, irmãos, na minha vida curta, o lugar onde eu mais experimento tentações é no meu casamento. Custa muito.
ter um casamento que honre a Deus. Então, calcule se você está disposto e você tem o desejo suficiente para você vencer essas tentações. Quando um homem ou uma mulher se casam com um não cristão, Jesus diz nas Escrituras, sendo um deles cristão, ele ou ela são santificados por Jesus. A gente não vai entrar nesse assunto agora sobre casamento ou não casamento, porque o próximo tópico da nossa escola bíblica vai ser isso: casamento, divórcio e recasamento. E a gente vai gastar alguns domingos para nós estudarmos biblicamente o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz sobre esses assuntos. O que a gente pode adiantar é, bem, se você é um cristão, você não deveria casar com um não cristão. Agora, se você casa, isso vai ser o fim do mundo? Não precisa ser o fim do mundo. O que a gente vai fazer com um casamento que violou o desejo de Deus originalmente? Isso pode ser consertado? Sem dúvida, pode ser consertado. Vários de nós estamos aqui porque Deus teve misericórdia de nós o suficiente para, mesmo depois de nós pisarmos feio na bola, a gente encontrar graça da parte dele. Não existe pecado imperdoável. O pecado contra o Espírito Santo é um estado de coração, é uma dureza de coração que você vai construindo ao longo de tempo, que torna o seu coração insensível para Deus. Aquele pecado não é nada que você possa fazer, não existe nada, irmãos, que eu e você possamos fazer que Deus não possa perdoar. Que Deus não possa dizer, eu te perdoo, você se arrepende, eu perdoo e eu estendo graça e misericórdia para você. Então é isso aí, irmãos. Vamos digerir esses princípios, vamos achar ânimo na liberdade e na responsabilidade que Deus nos deu, lembrando que o fato de Deus não nos ditar decisão por decisão não quer dizer que Deus não está envolvido no nosso processo de decisão. Deus está mais envolvido ainda no processo de decisão, porque não só Ele está conosco, não só Ele é a fonte de sabedoria para nós, à medida em que nós decidimos, mas Deus está junto conosco, nos encorajando a crescer, a dar passos, a agirmos como adultos responsáveis, que têm a capacidade dada por Deus de tomar suas próprias decisões dentro do caminho estreito que Ele colocou para nós. Amém? Obrigado.